Às vezes, o pensamento grita, mas ninguém ouve. Só Deus escuta a tempestade que ninguém vê. Você já sentiu sua mente ser um lugar barulhento demais? Como se mesmo no silêncio do mundo, algo dentro de você continuasse falando, julgando, lembrando, temendo. Talvez você esteja cansado de pensamentos que te puxam para baixo, como se sua alma estivesse em guerra com ela mesma. Essa oração é para você que tenta manter a fé, mas se sente preso em pensamentos ruins, negativos, repetitivos, que tiram a paz, a esperança e até o sono. Hoje, vamos caminhar juntos por um caminho de libertação interior, onde a luz de Deus ilumina até os cantos mais escuros da mente. O Salmo 139 nos lembra: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento. Isso quer dizer que Deus não só vê o que sentimos, Ele entende o que nem conseguimos explicar. Ele conhece o motivo por trás da tristeza, a raiz do medo, o porquê da angústia. Hoje, vamos pedir que o Espírito Santo entre na casa da sua mente e retire tudo aquilo que não vem da paz. Pensamentos de culpa, de fracasso, de medo, de inadequação. Tudo aquilo que tem feito morada sem pagar aluguel na sua alma será entregue ao Pai. Permaneça comigo até o final desta oração e comente fé, se você deseja que Deus transforme seus pensamentos em terra santa. Pode ser que esta oração seja exatamente o descanso que sua alma tem buscado há tanto tempo. Enquanto você ouve essas palavras, respire fundo e apenas esteja presente. Não lute contra os pensamentos ruins agora. Apenas entregue, solte, confie. A presença de Deus já está tocando onde ninguém mais podia alcançar. Ele não veio te julgar por pensar o que pensa. Ele veio te curar. A lágrima que ninguém viu era a mais santa. Mesmo sem resposta, a fé permaneceu de pé. Há pensamentos que não descansam, mesmo quando o corpo se deita. Você já tentou dormir e não conseguiu porque a mente não parava? Já viveu aquele momento em que tudo ao redor está em silêncio, mas dentro de você parece haver um tribunal? Alma julgando a si mesma, lembrando do que doeu, projetando o que pode dar errado, construindo cenários de medo, como se o coração estivesse em constante alerta. A verdade é que nem sempre o inimigo está do lado de fora. Muitas vezes, ele sussurra dentro da própria mente, usando vozes que se parecem com a nossa. Pensamentos de autossabotagem, sentimentos de culpa, lembranças dolorosas. E mesmo sem querer, a gente alimenta esses pensamentos como se fossem verdades. Mas não são. Não são verdades. São feridas falando alto. Você não é o que pensa quando está cansado. Não é o que sente quando está sobrecarregado. Deus vê além dos seus pensamentos. Ele olha direto para a sua essência, para aquilo que permanece de pé, mesmo quando tudo em você se sente fraco. É preciso aprender a silenciar o que não vem de Deus. Aqueles pensamentos que dizem que você nunca vai conseguir, que não é suficiente, que está sozinho. São sombras que não suportam a luz da presença divina. Quando a palavra entra, o medo sai. Quando o amor de Deus ocupa espaço, a insegurança perde a força. Respire com fé agora e diga dentro de você: eu não sou os pensamentos que me ferem. Eu sou aquele que Deus escolheu para curar. Porque é isso que Ele está fazendo neste momento. Há um mover invisível acontecendo agora mesmo, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos mais secretos. O Salmo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que sua fragilidade não afasta Deus, ela o atrai. Ele não se escandaliza com suas confusões internas. Ele entra nelas para trazer ordem, como no princípio, quando o mundo era caos e vazio. E ele disse: haja luz. E hoje Deus diz: haja paz no teu pensamento, haja leveza no teu coração,
Haja silêncio onde o medo gritava. Permita-se agora confiar. Não precisa entender tudo. Apenas confie. A cura da mente começa quando a alma se rende. Deus não quer que você lute sozinho com o que pensa. Ele quer ser o seu escudo até nos pensamentos. A esperança mora no silêncio de quem crê. Quando todos desistiram, Deus começou a agir. Se sentir que esse momento te tocou, permaneça comigo. Vamos descobrir como Deus vê os pensamentos que ninguém escuta. Há dores que não viram palavras. Sentimentos que nunca foram ditos em voz alta, mas que moram em você como se sempre estivessem ali. Há pensamentos que ninguém nunca ouviu, mas Deus conhece como se os tivesse escutado, porque Ele escuta, mesmo o que você tenta esconder de si mesmo. Ele já viu com amor, e é exatamente aí que começa a cura. Não no que você consegue explicar, mas no que apenas Deus entende. Aquele medo que te visita no meio da noite, aquela lembrança que volta quando tudo parece bem, aquela ideia que te prende ao que passou. O Senhor sonda a alma inteira, e onde você vê confusão, Ele vê uma história sendo resgatada. Deus não condena você pelos pensamentos ruins que surgem. Ele sabe que há cansaços que distorcem a verdade, que há traumas que moldam a forma como você pensa. Ele conhece os porquês por trás de cada pensamento sombrio. E mesmo assim, Ele escolhe permanecer perto. Ele escolhe amar você enquanto trabalha em sua libertação. É por isso que não se trata de controlar tudo que se pensa, mas de entregar cada pensamento a Ele. Como diz em 2 Coríntios, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa, Senhor, eu não quero pensar sozinho, eu quero pensar contigo, que minha mente se alinhe à tua paz. Faça disso uma oração agora. Imagine cada pensamento confuso sendo colocado nas mãos do Pai. Cada lembrança dolorosa, cada medo, cada culpa, tudo agora está sendo levado ao trono da misericórdia. E ali, nada se perde, tudo se transforma. Não é fraqueza ter pensamentos ruins. Fraqueza é continuar lutando sozinho com eles. Mas você não está mais só. A presença que te abraça agora tem poder para calar o caos. A voz do Espírito Santo sopra como brisa dentro da sua mente, e onde havia agitação, começa a nascer um silêncio cheio de paz. Talvez você não perceba agora, mas aos poucos, seus pensamentos serão tocados. E sem saber como, você vai sentir leveza no que antes pesava tanto. Porque Deus está reescrevendo a sua forma de pensar. Ele está lavando sua mente com água pura. Ele está renovando você por dentro. E quando menos esperar, vai perceber que o que te dominava já não tem mais força. Porque onde a luz entra, a escuridão perde o sentido. O que parecia fim era só o começo. Mesmo sem resposta, a fé permaneceu de pé. Quantas vezes o medo entrou primeiro que a fé? Quantas vezes você acreditou mais nas suas preocupações do que nas promessas de Deus? O coração humano tem essa tendência de se apegar ao que fere, ao invés de confiar no que cura. Mas hoje, algo começa a mudar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não entra na mente para visitar, ela entra para habitar. Toda vez que um pensamento negativo surgir, lembre-se, não é ele que tem autoridade sobre você. A autoridade vem da palavra. E ela diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa promessa é um escudo para os dias de tempestade. A mente precisa se alimentar de verdade, e a verdade é que você não está só. A verdade é que há um plano maior sendo tecido, mesmo quando tudo parece fora de lugar. A verdade é que há paz para quem confia, mesmo que por fora tudo esteja em guerra. Deus te convida hoje a trocar cada pensamento de medo por uma lembrança da promessa. Quando o pensamento disser, não vai dar certo,
responda com fé: o meu Deus é fiel. Quando o pensamento insistir que você não tem valor, lembre-se: fui criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Quando o cansaço mental for tanto que você não conseguir orar, apenas sussurre: Jesus, fica comigo, e Ele ficará. Porque o poder da palavra não está só no que ela diz, mas em quem a sustenta. E quem sustenta essa palavra é fiel, eterno e presente. Ele vê os seus pensamentos, sim, mas mais do que isso, Ele quer habitar neles. Quer ser lembrado nas horas de medo, quer ser chamado nos momentos de dúvida, quer ser o centro da sua mente e não a margem. A oração não é uma tentativa de apagar os pensamentos ruins. É um convite à presença de Deus para habitar no meio deles. E quando Ele entra, até o pensamento mais escuro encontra claridade. Não porque tudo se explica, mas porque tudo se entrega. E onde há entrega, há paz. Deixe a palavra se tornar um abrigo agora. Repita dentro do seu coração: Senhor, eu recebo Tua promessa como escudo. Troco o medo pela fé. Troco a confusão pela Tua verdade. E vá respirando com fé, porque a cura já começou. Deus está tocando pensamentos que nem você sabia que precisava entregar. Quando todos desistiram, Deus começou a agir. A esperança mora no silêncio de quem crê. Senhor, meu Deus e Pai, eu venho diante de Ti agora com tudo que sou, com tudo que penso, com tudo que carrego na alma. Não escondo nada. Nem a confusão, nem o medo, nem os pensamentos que me fazem chorar em silêncio. O Senhor conhece cada canto da minha mente, cada lembrança que me rouba a paz. Por isso, hoje, eu Te entrego tudo, porque já não sei como lutar, mas ainda sei confiar. Toca, Senhor, onde ninguém mais toca. Entra com Tua luz na casa dos meus pensamentos. Vai abrindo janelas, retirando as sombras, limpando os cômodos da mente, onde eu guardei dores antigas. Vai lavando com Teu amor cada canto que o medo ocupou. Se o inimigo usou minhas próprias ideias para me ferir, que agora o Teu Espírito use minhas orações para me restaurar. Coloca um muro de paz ao redor da minha mente. Guarda meus pensamentos com Teu escudo. Que nenhuma mentira mais encontre abrigo em mim. Que nenhuma acusação consiga permanecer. Que nenhuma lembrança tóxica tenha força para voltar. Eu declaro em Teu nome: toda voz contrária à Tua verdade será calada, e no lugar da angústia virá a Tua presença. Pai de misericórdia, se eu me perdi nos meus próprios pensamentos, seja agora a bússola que me traz de volta. Se estou cansado de pensar demais, ensina-me a descansar em Ti. Que cada pensamento seja como uma vela acesa pela Tua mão, leve, serena, clara. Que a Tua palavra ecoe mais alto do que minhas preocupações. Que a fé vença o medo dentro de mim. Dá-me pensamentos de paz, de leveza, de esperança. Dá-me uma mente cheia de vida e não de culpa. Dá-me a graça de pensar com Teu coração, de olhar com Teus olhos, de crer como quem já vê a vitória. Que minha mente se torne lugar de oração e não de opressão. Que meus pensamentos se inclinem à Tua vontade e não às vozes que me afastam de Ti. Senhor, guarda também meu sono, que eu não leve para a noite o peso do dia. E ao deitar, minha mente encontre o silêncio que vem do céu. Que os sonhos sejam doces e não dominados por temores. Eu Te peço, sela minha mente com Tua paz. Coloca anjos ao redor dos meus pensamentos e deixa que minha alma descanse sabendo que Tu estás no controle de tudo. Jesus, fica comigo. E onde antes havia confusão, que agora habite apenas Tua paz. Onde havia barulho, que o silêncio do Teu amor reine. Onde havia ansiedade, que a serenidade do Teu Espírito sopre. Porque eu não quero mais viver refém da minha própria mente. Eu quero viver em Ti. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti. A fé não entende tudo, mas confia mesmo assim. Há um descanso que não vem de dormir,
mas de confiar. Um repouso que não depende do silêncio de fora, mas da paz de dentro. E é isso que Deus quer para você agora. Uma alma em repouso. Um coração que não precisa entender tudo para se sentir seguro. Uma mente que já não corre, mas caminha ao lado da promessa. Talvez você tenha tentado resolver tudo com a força do pensamento. Tentou prever, evitar, entender, planejar e só se cansou mais. Mas agora, Deus te convida a parar, a descansar a mente nos ombros dele, a não ser o dono da resposta, mas o filho da confiança. Porque quando a mente se cala, o coração começa a ouvir. E o que ele ouve é isso: eu estou contigo, mesmo quando você não sente, mesmo quando o pensamento diz o contrário. A presença de Deus não depende do seu controle, mas da fidelidade dele. Ele continua cuidando, mesmo quando tudo parece escapar. Imagine agora sua mente como um campo sendo limpo, um vento suave passando e levando embora folhas secas, pensamentos antigos, pesos desnecessários. Sinta essa brisa do Espírito varrendo tudo o que não edifica, tudo que só machuca, tudo que não vem da luz. É o próprio Deus tocando sua mente, como um jardineiro que sabe exatamente o que precisa florescer. Senhor, eu te entrego agora o controle dos meus pensamentos. Entrego o que me cansa, o que me distrai, o que me afasta da paz. Entrego as perguntas sem resposta, os medos sem nome, as memórias sem cura. Entrego tudo, porque confio em ti. Que a minha mente seja leve, como quem não precisa mais carregar o mundo. Que meus pensamentos sejam mansos, como rios guiados por tuas mãos. Que eu aprenda a pensar com fé e não com medo. Que eu durma com esperança e não com preocupação. Que eu viva com clareza e não com pressa, porque o Senhor me sustenta até no invisível. E se o amanhã trouxer novos desafios, sei que tua presença estará lá primeiro. Não tenho mais medo da minha mente, porque agora ela pertence a ti. A luz que te guia é maior que a escuridão que te persegue. O que você entregou a Deus está em boas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por estar aqui, por me ouvir, mesmo quando as palavras faltaram, por me acolher, mesmo quando meus pensamentos me afastaram de mim mesmo. O Senhor conhece o caminho secreto por onde meus pensamentos andam, e mesmo assim, decidiu me amar até o fim. Hoje eu te entrego tudo. Entrego o que sinto, o que penso, o que temo. Entrego as vozes que me confundem, os pensamentos que me acusam, os medos que me paralisam. Eu não quero mais viver refém do que penso. Quero viver guiado pelo teu Espírito. Toma a minha mente, Senhor, e enche-a com tua paz. Que tudo que me rouba a serenidade agora se curve diante da tua presença. Que minha mente aprenda a te ouvir mais do que escuta os ruídos do mundo. Que meus pensamentos sejam suaves como a brisa que anuncia a tua chegada. Pai de misericórdia, renova meus pensamentos com a tua palavra. Sela meu coração com promessas de luz, e mesmo que o medo volte, que a angústia tente invadir. Lembra-me, Senhor, que eu tenho um lugar seguro em ti, porque maior é o teu amor do que qualquer escuridão que tente me cercar. Hoje eu escolho descansar, eu escolho confiar. Mesmo sem entender, eu te entrego tudo. Que minha mente seja santuário, que minha alma seja leve, que meu corpo durma em paz, sabendo que tu estás comigo. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em ti, e que cada pensamento seja agora um campo fértil onde o teu amor possa florescer. Se essa oração tocou sua alma, comente fé, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que precisa e permaneça conosco no caminho do sagrado. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração, hoje e sempre.